TV Vale do Ciclo do Café, novo conceito pra você curtir. Música, informação, jornalismo com verdade e emoção. A verdade sem cortes pra te emocionar. Minha, sua, nossa TV a vibrar. TV Vale do Ciclo do Café, a voz do povo você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, crescendo mais pra te alegrar. Entretenimento de qualidade, na tela sua realidade. A verdade sem cortes pra te emocionar. Minha, sua, nossa TV a vibrar. TV Vale do Ciclo do Café, na voz do Tá povo todo mundo você ligado vai na TV Vale do ouvir. Ciclo do Café. Esporte, lazer e diversão. TV Vale do Ciclo do Café. Ao vivo, TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café. Em cada programa, alegria na tela, alegria na vida. TV Vale do Ciclo do Café, a voz do povo você vai ouvir. Estofe, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, a voz do povo você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. Eu sempre vou abafando dizendo Vale do Café. Batida aumenta um pouco, um baixo marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. A TV Vale do Café chegou. Com energia pra te animar, esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação, jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódico. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem que cai no ritmo da Zé. TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem cá, cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, um baixo sintetizador em destaque. Um beat de scratch de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, da verdade isso tá vibe, a verdade no ar. TV Vale do Café, pode conectar. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Brilha a nova visão. Notícia clara, informação na mão. A
Verdade nua sem edição. Um novo conceito, revolução. É aqui que tudo acontece. Entretenimento que nunca esmorece. Esporte, lazer, pra você se encontrar. TV do Vale, o futuro no ar. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. O ciclo do café em cada detalhe. Histórias vivas a gente espalha. Na batida do tempo a gente avança. A TV que te leva na dança. É aqui que tudo acontece. Entretenimento que nunca esmorece. Esporte, lazer, pra você se encontrar. TV do Vale, o futuro no ar. Na frequência certa a emoção, rompendo limites, pura conexão. O brilho da tela, a inspiração. No Vale do Ciclo, revolução. É aqui que tudo acontece. Entretenimento que nunca esmorece. Tá todo mundo Esporte, ligado na TV Vale do lazer, Ciclo do Café. pra você se encontrar. TV do Vale, o futuro no ar. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Informação pulsa no coração. Esporte vibra na emoção. TV Vale, pura conexão. É lazer, é viver, é se encontrar. Entretenimento que vem pra ficar. Transmissões ao vivo pra te levar. TV Vale do Café, vem sintonizar. O ciclo gira, o café é paixão. Jornalismo firme, sempre na mão. Novos conceitos, inovação. A TV que fala com o coração. É lazer, é viver, é se encontrar. Entretenimento que vem pra ficar. Transmissões ao vivo pra te levar. TV Vale do Café, vem sintonizar. É ritmo eletrônico no ar. Cores e sons pra te encantar. Do Vale ao mundo vamos brilhar. TV Vale, é hora de sonhar. É lazer, é viver, é se encontrar. Entretenimento que vem pra ficar. Transmissões ao vivo pra te levar. TV Vale do Café, vem sintonizar. Na tela brilha a Tá novidade. todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Jornalismo quente, no pique sem parar. Transmissão ao vivo, vem aqui se ligar. É TV Vale, onde tudo acontece. Informação e lazer, o ciclo enriquece. Esporte, entretenimento, aqui tem demais. Um novo conceito vem
é bom demais. Do esporte ao lazer, tamo junto na missão. Entretenimento puro pra alegrar o povão. Café no peito, coração de inspiração. Aqui é conexão, não é só televisão. É TV Vale, onde tudo acontece. Informação e lazer, o ciclo enriquece. Esporte e entretenimento, aqui tem demais. Um novo conceito, vem que é bom demais. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Sintoniza, meu irmão, que o futuro tá na mão. Programação pesada, pura revolução. Do ao vivo ao gravado, cada frame é paixão. TV Vale no comando, é a nova direção. É a TV Vale, onde tudo acontece. Informação e lazer, o ciclo enriquece. Esporte e entretenimento, aqui tem demais. Um novo conceito, vem que é bom demais. Olá, mulherada do Vale, do Brasil, do mundo, boa noite, bom dia, boa tarde também para quem está assistindo a gravação. Estamos hoje aqui para mais um bate-papo descontraído com as amigas, como aquele cafezinho que a gente senta na cafeteria, aí fala da vida, fala dos sonhos, reclama do marido, e os assuntos vão se permeando e a gente vai batendo aquele bate-papo gostoso. Estamos aqui por mais um bate-papo gostoso hoje com duas convidadas super especiais. Mas primeiro, eu sempre esqueço, vamos dar os avisos. Um beijo para a Cleia, que ela não está hoje aqui, mas é por um bom motivo. É aniversário da Cleia. Cleia, parabéns! Feliz aniversário, Cleia! Muita Viva a saúde, vida! paz, harmonia, união, amor, prosperidade. E porque tudo isso, vida longa! com dinheiro no bolso, fica ótimo. Vida longa, saúde. E quarta-feira que vem a gente dá aquele abraço aqui ao vivo. Um beijo nas crianças, que sempre fica pro final, eu sempre esqueço. Gabriel, Raquel, Bia, beijo da mamãe. Amanhã tô em casa. Aviso, até dia 27 a inscrição pro PNAB de Mendes, Fazedores de Cultura de Mendes. Ainda tem tempo para finalizar o projeto, finalizar ali a planilha orçamentária, imprimir tudo e entregar lá na Secretaria de Cultura, ali em frente ao Detran, no prédio da assistência. Se você não tiver como imprimir, você leva lá, manda pelo WhatsApp, leva o seu pendrive, o pessoal lá vai imprimir o seu projeto e você vai participar desse edital do PNAB. Corre, porque faltam 2 dias só. Nossas convidadas de hoje estão aqui por um motivo muito especial, que o pessoal fala que o ano só começa depois do carnaval. O nosso ano começou lá no início de janeiro e o delas também, com certeza, porque o professor está sempre se planejando, não tem essa de depois do carnaval e as aulas até já começaram.
Mas a gente já falou de carnaval, a gente está falando agora de volta às aulas. Então, nós vamos falar sobre educação de mente e vai ser um papo super, super importante. Magda Sayão, nossa secretária de Cultura, é pedagoga de educação, olha aí, com cultura na cabeça. Secretária de Educação, é pedagoga, especialista em psicopedagogia, mestre em educação, doutora em pedagogia sistêmica. É professora universitária, já foi secretária de Educação de Vassouras e agora está aqui nessa gestão em Mendes como secretária de Educação. Não falei do TDAH? Não, TDAHzão. Claudete Rocha, que está aqui ao lado dela, é pedagoga, especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, conseguiu falar sem torcer a língua, e terapia ABA. Ela vai explicar já para a gente o que é. Magda, boa noite, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo, muito bom ter você aqui com a gente. Quiser dar suas impressões iniciais. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com essas mulheres potentes, valorosas aqui para essa comunidade mendense, que hoje eu já me sinto inserida dentro dela, né? Então, fica aí o meu agradecimento muito carinhoso pelo convite aí para essa noite. E especialmente, Vivi e Silene, por estar ao lado de uma pedagoga parceira, minha ex-aluna. Então, isso é um presente. Na verdade, o professor gosta de ver os alunos alçando voos. Com certeza. E a felicidade do aluno, o sucesso do aluno é a nossa felicidade, né? Com certeza. Né, Claudete? Claudete, fala um pouco de você, cumprimenta o pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre a minha caminhada até aqui. E, né, eu sou psicopedagoga, trabalho com criança neurodivergente. E, assim, hoje o meu maior público é TEA, né? Eu tenho TDAH também, mas o meu maior público é o TEA. Sou professora na rede, né? Sou professora no Jaime. E, assim, tá sendo um prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi. Estar aqui com a Magda, que, né, eu sempre falava para ela, eu quero ir para assistência social. Escutem isso, gente! Escutem isso! Eu, professora dessa mulher aqui, hoje pedagoga com muito orgulho, mas ela, toda a minha aula, ela dizia, enquanto eu estava lá provocando o olharzinho dela para ela se encantar com a primeira infância, ela assim, assistência social é tudo de bom, maravilhoso. É até maravilhoso, mas hoje eu estou dizendo para ela, viu? E assim que a gente se encontrou, eu falei, lembra de mim? E eu ficava falando da assistência social, por fim você já dizia, ô minha amiga da assistência social. Né? Mas hoje estou aqui, eu amo o que eu faço e assim, gosto muito de estudar para estar sempre, né, me aprimorando, para poder, o que eu vou dizer, contribuir. Né? A verdade é essa. Orgulho para a rede municipal. Parabéns, Escola Jaime. Diretoras queridas aí que devem estar nos ouvindo, professorado, profissionais de lá. Um beijo para. Aproveito e mando um beijo para toda a nossa rede. Deixa eu dar meu boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, TV Vale Ciclo do Café. Boa noite, podcast Mulheres do Vale. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Vivi. É sempre uma alegria, tem sido uma alegria reunir mulheres tão potentes, né? Acho que a gente está conseguindo o nosso objetivo, que é trazer a visibilidade para nós, mulheres da região, que tocamos esse mundo aí de uma forma tão bravia e muitas vezes não tão reconhecida. Né? Então, acho que um dos objetivos do podcast é esse. Preciso mandar meus beijos, Kai e Theo, meus filhos. Beijo para minha mãe. Beijo para o fã-clube Bruninho Nascimento, beijo para o coletivo Mulheres Negras Centro-Sul, que estamos em marcha sempre. Um beijo para toda a galera que está assistindo, que está acreditando, que está contribuindo para a gente. E falar sobre educação é falar sobre pilar, né? Eu acho que a gente tem sido bem assertivo, eu acho que
essa noite não vai ser diferente. Obrigada, Magda. Obrigada, Claudete, por aceitar o convite. No carnaval, a gente recebeu duas mendenses maravilhosas que falaram do carnaval de antigamente. A gente falou sobre memórias, né, Vivi? Foi muito legal. Foi muito bom. E assim, a minha primeira pergunta é sobre a Magdazinha. Que memórias você tem da escola? O que essa memória contribui hoje com o seu trabalho? Eu tenho muita felicidade de falar dessa minha memória, né? Porque eu acho que o ser professor sempre foi esse meu lugar de fala desde pequenininha, que na garagem lá de casa eu colocava o quadro, tinha um quadro, né? Aquele quadro verde que a gente abre um tripézinho, e ali eu colocava minhas bonecas e convidava a vizinhança também. E aí eu ficava dando aula, né? Dando aula para as bonecas, para as crianças da vizinhança. E mais para frente, eu tenho muito orgulho de dizer que uma mulher muito poderosa e maravilhosa. Eu tive a sorte de tê-la como mãe, que é Magali Saião, assim como as Saião da família. São mulheres muito aguerridas. E mamãe não foi diferente. Um dia, ela, junto com uma outra amiga, ela tem a ideia de trazer para Vassouras um vagão de um trem que ela foi buscar com essa amiga, e chega o vagão em Vassouras. E aí ela coloca esse vagão, né, junto à prefeitura, numa parceria à época com a prefeitura, ela coloca esse vagão na praça, ela e a dona Lúcia, e ela ali naquele vagão, a mamãe buscava sempre orientar as mulheres em algum fazer, né? Seja manual, seja uma aula de bolo, porque a mamãe era muito prendada. A preocupação dela era fazer com que aquelas mulheres se sentissem produtivas, né? E reconhecidas por elas mesmas, a princípio, sobre o valor e as potencialidades que elas tinham para desenvolver. E eu ficava ali na pracinha, com uns 11, 12 anos, com as filhas das mães, para elas poderem estar ali, contando as histórias já no livrinho de história, né? Então, acho que daí que já vem esse meu desejo, desde pequenininha, e de ter realizado hoje como uma professora, com muito orgulho da primeira infância. Amo, né, meus grandes lá da academia, mas os pequenos realmente falam alto no meu coração. Então, essa é uma memória que eu carrego com muita alegria. Maravilha. Antes de passar a pergunta para a Claudete, eu quero agradecer o pessoal da loja de conveniência do Posto Mega. Inclusive, eles devem estar lá assistindo a gente, né? Estão lá nos assistindo. Então, um abraço para você que está no Posto Mega. Muito obrigada pela sua audiência. Os funcionários, muito obrigada. Porque hora a gente vai fazer o programa daí, tomando um café lá no posto. Está sendo elaborado isso. Vamos embora. Claudete, a sua pergunta é a mesma. E a Claudetinha na escola? Que memórias você tem da sua escola e de que forma a Claudetinha está aqui agora? Então, eu sempre fui a Claudetinha, muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, né? E assim, a infância também sempre foi, acho que quem nunca, né, na infância, nunca gostou de brincar de escolinha, né? Brincar de dar aula, brincar de ter os alunos, enfileirar boneca. E, assim, eu também sempre gostei muito de brincar, apesar de ter ido, né, para a graduação querendo a assistência social, mas, assim, né, não deixei de brincar de escolinha. Mas, quando eu cheguei na pedagogia, eu realmente cheguei falando da assistência. Eu falava, o que você vai fazer, né, quando você terminar? Não, eu vou fazer assistência. Mas eu saí, o meu TCC foi voltado para assistência. Foi voltado para assistência. Não consegui convencer o tema. Meu TCC foi voltado para assistência, mas eu saí e, assim, com menos de 6 meses, eu comecei a fazer a pós-graduação em psicopedagogia e eu fui me apaixonando, eu fui conhecendo. E hoje eu estou aí, assim, né, para poder dar o meu melhor, né, e poder conseguir transmitir, poder acolher, cuidar, né,
de tantas crianças que precisam da gente. É claro, amo os pequenininhos também. Nossa, meu negócio é chão, eu gosto de estar ali no chão, eu gosto de trabalhar no chão, mesinha, assim. A gente trabalha, né, porque é convencional, né, é escola, mas o chão, o que eu puder usar do chão é o que eu gosto, né, porque eu acho que a criança ela precisa se sentir acolhida, a criança precisa se sentir segura para ela poder desenvolver. Entendi, olha, quero dar um recado aqui, mais um recadinho. Nas segundas, às 20 horas, podcast Mentes Conectadas, com o psicólogo Anderson Braga. Toda segunda, Juliana. A partir da segunda-feira que vem. A partir da segunda-feira que vem, às voltando. 20 horas, estamos voltando aí com esse podcast Mentes Conectadas. Se conecta aqui com a gente, que tá ok. Eu quero mandar um beijo para a diretora Luciana, que está nos assistindo. Ai, Lu! Parceira de primeira hora da João Gorito. Tudo de moda que eu invento, eu bato lá na porta dela, assim como outras escolas, o Jaime também, a Hilda Braga também, a Shirley também. Tudo que eu invento moda é só bater lá na porta e pedir. A turma é boa. As portas estão abertas para os projetos da biblioteca aqui pública de Mendes. Um beijo para as diretoras parceiras. Lu, muito obrigada pela sua audiência. Vivi, com certeza você tem muitas perguntas aí, que a Vivi é a mulher das perguntas difíceis. Não, vamos começar. Vou começar com a frase, que agora vocês veem que esse negócio de frase, né? Legal, eu também trouxe certo. uma referência. Então, a frase é: retomar as aulas é retomar sonhos. A partir daí, vai a pergunta. Né? Para os pais e responsáveis que estão em casa também podem interagir aí no chat, para a Magda e para a Claudete. Como foi esse retorno das crianças, né, nesse pré-carnaval e no pós-carnaval principalmente? Como é que foi esse retorno dela para as unidades, para as escolas? Como é que você já deu para fazer uma avaliação? Né? Porque sempre tem um primeiro momento ali que você sabe, não, esse ano eles vieram animados, não, esse ano acho que a gente vai ter que ter estratégias diferentes. Já deu para perceber isso? Como é que foi esse retorno? O termômetro na educação ele é muito potente e ele é bem, como se diz, na hora a gente já sente o clima, né? Então, assim, quando a gente traz essa questão, tudo começa depois do carnaval, para a educação, não mesmo. De jeito nenhum, gente. Inclusive, mês de janeiro é o mês que as crianças estão de férias, mas é o mês que a gente mais trabalha, né? Dentro de um órgão central, né, a nível técnico, para estar recebendo essas crianças de toda a forma que eles merecem, né? Então, assim, já havia toda uma expectativa, especialmente sobre uma questão que eu quero dar os parabéns ao governo Jorge Henrique, que ao chegar em Mendes eu conheço o projeto do cartão didático e logo me encanto com ele, então a gente tem que valorar esse cartão didático, o quanto que ele traz e possibilita de dignidade, né? Quando a criança recebe o cartãozinho didático e vai com a sua família comprar e escolher, né? Escolher, gente, a sua mochila, o seu estojinho, Silene, qual é a borracha que ela quer usar, a coloridinha, enfim. Então, esse calor humano a gente já começou a perceber logo no início de fevereiro, né? E aí, dia 9, a gente começa e já começa chegando mesmo, né? Esse ano a gente vem com o redimensionamento da rede, que graças a Deus, ao trabalho também competente da nossa equipe na secretaria, com a parceria de todos os nossos diretores, os nossos gestores e as equipes das escolas, nós conseguimos trazer um desenho de maneira que a comunidade de Mendes se sentisse mais acolhida e beneficiada sobre o que as escolas poderiam e podem ofertar, como a escola em tempo integral. Então, hoje a gente tem, né, na cidade de Mendes, 8 unidades em tempo integral, Claudete, e em tempo integral que a gente vem se aprimorando para esse volta às aulas em proporcionar atividades que venham ao encontro dessa integralidade
desse ser, e não um horário estendido de modo que ele possa ficar ali só para passar o tempo, que não é esse o nosso objetivo. Então, entre erros e acertos, eu posso considerar assim, que a rede municipal, no ano de 2026, a gente já começa, né, com um saldo positivo. Hoje tivemos reunião com a nossa comissão da educação na Câmara, a quem eu faço um agradecimento especial, a parceria que a Câmara tem com a educação, eu não posso deixar de falar, é permanente, orientativa, esclarecedora, em momento algum eles chegam para nos colocar na parede, ao contrário, é uma comissão que realmente nos abraça, acolhe e corresponde, né, junto à nossa equipe, às ações que precisam ser desenvolvidas. Então, hoje à tarde, a gente fez um balanço, né, em especial sobre o transporte, porque é um grande desafio que a gente tem, é o transporte escolar da gente, mas, se Deus quiser, daqui a pouquinho a nossa licitação de transporte está acontecendo, mas, enquanto isso, a gente continua com a nossa frota terceirizada e a nossa frota própria, correndo todas as unidades escolares e tratando da maneira como vem a tratar. E mesmo com esse redimensionamento, né, a gente colocando as crianças da idade de creche, na creche, e não em outras unidades que não têm a adaptação, a apropriação do que é essa primeira infância e o olhar que essa primeira infância necessita ter, que não é preciosismo quando a gente fala em um trocador de fraldas, não é? É dignidade, é atendimento, é direito. Então, eu acho que posso dizer para vocês que hoje, né, dia 25 de fevereiro, a gente tem um saldo muito bacana, né, e melhor ainda, porque anteontem a gente reinaugurou a nossa, dentro da nossa gestão, essa primeira grande iniciativa de outras que ainda acontecerão no mês que vem para a gente startar. Então, graças a Deus, eu considero o saldo bem positivo aí. E muito obrigada à Rede Municipal pela confiança e estarem juntos aí acreditando nesse processo todo. Claudete, quais são suas impressões da volta às aulas? Como professora aí, ó, importante. É outra visão, né? Então, eu como professora, eu estou retornando para a rede, retornei esse ano, né? Eu fiquei um pouquinho afastada, retornei esse ano e, assim, eu posso dizer que está retornando com tudo que é preciso fazer, né, para retorno de aula. As crianças estão bem animadas mesmo, ver o rostinho dele, uma felicidade, como a Magda falou, a questão do material, e aquilo assim dentro da sala de aula a gente fica até meio maluca, porque né, eles querem mostrar o estojo, eles querem mostrar as canetas, tudo novo, e assim, é muito gratificante ver no rostinho dessas crianças, né, a alegria, a felicidade de estar mostrando quantas crianças, né, não tinham, né, esse direito, não tinha essa oportunidade na realidade, e muitas das vezes chegavam, né, na sala de aula, às vezes só com um lápis, uma borracha, e hoje eles chegam com aquele estojo sorteado, aquele sortido de estudar, né? Sortido, com um caderno disso, tia, olha o meu caderno disso, olha o meu caderno daquilo, olha quanto que eu tenho, e assim, é uma felicidade imensa estar vendo essas crianças, né? Não porque eu tô aqui na frente da Magda, não, mas assim, eu sou de rede há muito tempo e assim, a gente via a realidade das crianças e hoje, né, desde o ano passado, a gente vê, né, o quanto que essas crianças ficam muito felizes, né, como a Magda falou, também já encontrei várias em papelaria, né, e felizes da vida por estar escolhendo aquele material, e isso, assim, eu acho que não tem preço, ver o rostinho deles, aquele sorriso, aquela felicidade, a alegria de voltar para a escola e poder estar mostrando para o amiguinho, né, aquele estojo, aquele material, e assim, e eles estão muito felizes, estão voltando com a corda toda, né, cheio de questionamentos, cheio de perguntas, cheio de vontade, e isso não tem preço. Vivi, tem recadinho aí no YouTube? Eu tenho uma pergunta para o Gilberto, quero saber essa bola azul aqui na minha frente, tem que ficar mesmo, Gilberto? Esse microfone aqui, ó. Pode baixar. Pode baixar? Pode. Agora tá ok. Agora sim. Mas, pelo amor de Deus. Então, vou falar um pouquinho com a Claudete aqui.
dessa parte mais pedagógica, né? Sobre rotina, né? A gente sabe que as férias, né, é bom, é preciso, mas quebra um pouco a rotina dos alunos, né? E como você como professora e pedagoga também, como é que retoma essa rotina? Então, tem alguma técnica específica ou vai pegando no embalo? No tronco! Não, assim, na realidade, né, a rotina ela é essencial para a criança, né, que está retornando. A gente sabe, né, que as férias, as brincadeiras, né, acaba tirando mesmo a criança, o sono mesmo. Mas, assim, até postei esses dias na página do meu espaço sobre a rotina, né? Se você quiser ajudar o seu filho, né, a retornar, ter esse retorno mais leve, né, para poder estipular horários, né, para TV, para atividade, alimentação, né, que isso tudo ajuda muito a criança, né, no seu retorno das aulas. Então, assim, até eu postei, depois eu posso até passar o link. E assim, e lá eu dou umas dicas, né, em relação a esse retorno, a essa rotina, porque a rotina ela é primordial na vida da criança. Não, legal. Até que era mesmo a minha pergunta, né? Como é que a família pode estar ajudando, né, a escola? Porque a gente sabe que a escola, os professores estão ali preparados para educar. Né? Mas quando a família caminha junto com a escola, é um diferencial, né? A criança desliza, Sim, né? certeza. É muito natural, né? E às vezes acaba pela rotina, a correria, tendo uma distância, né? Então acho que é um outro desafio da educação, né, Magda? Trazer essas famílias para a escola, né? Para junto da escola, para estar estimulando, para estar ajudando a criar rotina, porque não é fácil, né? O mundo está com muitas distrações. Né? Então, se cada um não fizer o seu pouquinho, fica mais difícil, né? A minha pergunta justamente era sobre desafios. Você completou 1 ano em Mendes. Queria saber que desafios foram resolvidos e o que tem ainda de desafio para ser debelado aí no restante da gestão. Desafios são sempre muito bem-vindos, né? Porque joga a gente, né? Tira a gente desse lugar de como é que se fala, esse lugar de conforto, né? Tira a gente, né? E te dá uma sacolejada para a gente pensar em possibilidades e viáveis, né? E de maneira que também agrade, né, a esse público, porque a gente aqui tem que estar pensando que a gente está falando para as crianças, jovens e maiores idades mais experientes, para uma cidade, né? Então, a gente tem procurado, dentro desses nossos desafios, trazer as pessoas, né, para mais próximo das ações da secretaria, que são ações que, na maioria das vezes, a gente oferta para as escolas particulares estarem conosco em alguns momentos, as estaduais com a gente também. Então, um dos desafios foi realmente conquistar, né, e trazer esse acolhimento, né, da rede sendo rede. O que é uma rede de ensino? O que são as redes de ensino? Como a gente pode pensar numa rede, né? O que simbolicamente isso traz? Então, para mim, especialmente, né, que não sou da cidade de Mendes e que fui muito bem acolhida aqui, foi um desafio. Primeiro, conhecer esse território, reconhecer esse território, para poder, assim, né, estar transitando em todos esses espaços e com todas essas pessoas, porque eu sou dessas, que é tudo junto e misturado, né? Então, é uma questão que a gente vem perseguindo, né? Um outro desafio grande para a gente, que, como eu trouxe aqui, é a questão do transporte escolar, mamães, papais, famílias. Como eu agradeço a compreensão de vocês em alguns atrasos, em algumas faltas, mas a gente está se propondo a melhorar cada dia mais esse atendimento. Obrigada a paciência de vocês, né? Então, tenho certeza que nesse desafio, que é o transporte escolar, a gente já
está com esse farol aceso e que, se Deus quiser, agora, e Ele quer, agora, início de março, Vivi, a gente já tem solto aí no edital da nossa licitação do transporte. Mas eu acho que eu não posso deixar de falar de um desafio muito grande e forte, que eu também queria contribuir, que foi assim que eu cheguei, né, a gente convocou as pessoas, né, fomos procurar saber quantos são os concursados, quem são os concursados, aonde que eles estão, quais são as funções, o que eu tenho de carência, o que é carência real, o que é a vacância, qual é a vacância, o que realmente, como é que é essa rede, né? Do que se trata essa rede? Quem é a rede municipal de Mendes? Que hoje ela tem cerca de 2.000 alunos e aproximadamente 700 funcionários, né? Então, esse é o nosso tamanho, que atende as crianças desde uma creche maravilhosa lá na Independência, que atende desde os 4 meses. Esse é um desafio gigante que eu considero e que de uma coragem muito grande, né, que o governo teve anteriormente, de ter alocado essas crianças a partir de 4 meses, não é? Então, vocês imaginam, para a gente, 4 meses, um bebezinho, não é fácil, mas as minhas meninas lá da Independência são guerreiras e têm um compromisso, um amor, uma dedicação absoluta, assim como na nossa segunda creche, Aridalto, também. Só que lá a gente já tem as crianças maiorzinhas, não tem os bebezinhos, né? Então, esse eu considerei assim, um grande desafio. E abrimos esse processo seletivos, né? Vários internos, né? Como essa semana mesmo que passou, proporcionamos os professores, Claudete, né? Da educação, das salas de recurso, abrimos essa possibilidade de uma forma democrática e de igualdade de direito a todos, né, que têm uma formação, a se inscreverem no processo seletivo para trabalharem nas salas de recurso. Então, esse que também é um grande desafio para a gente, é fazer rodar essa nossa educação inclusiva na cidade de Mendes, assim como ela tem que ser vista realmente a nível de incluir, né, Claudete? E da gente acompanhar, monitorar, educar, cuidar e trazer para próximo, né? Mas, para fechar esse debate, eu acho importante eu colocar para vocês um desafio grande nesse número de funcionários que a gente tem, um desafio que foi bom. Aquele desafio, porque para a gente não temos problemas, né, Claudete? Para nós pedagogos, nós temos desafio, né? E quando a gente tem um desafio bom, é bom, né, Vivi? E esse redimensionamento trouxe para a gente esse olhar mais atento e a clareza, né, de como a gente pode estar transitando nesse espaço, precisando do que para quê. E hoje a gente tem orgulho em dizer que a rede municipal de Mendes voltou às aulas. Isso eu digo mesmo, anotem aí. Com uma carência, pena que eu não posso falar carência zero de funcionários, mas é mais ou menos carência zero. Uma rede de 2.000 alunos, 700 funcionários. Eu só ter uma carência de 10 funcionários, pessoal, de um todo, de merendeiras a professores, poxa, né? Então, a rede está de parabéns, a equipe da secretaria mais ainda, junto com os nossos diretores aí, que orquestraram, compreenderam a necessidade desse redimensionamento, até para que a gente possa vislumbrar outras conquistas futuras, né, a nível de orçamento também, nessa questão pedagógica e administrativa. Então, eu acho que vocês estão vendo quantos desafios bons. Eu tenho um desafio que foi bom também. Já até sei. Que trouxe muito orgulho para toda a educação de Mendes, para toda a luta antirracista. Verdade. Né, que não pode passar aqui sem ser mencionado. Verdade, e parabenizado, que é o selo Petronilha,
Queria que você falasse um pouquinho dele e da educação antirracista no município. É para falar mesmo? É para falar mesmo. Hoje, graças a Deus, né? E por um lado, mas por outro, quer dizer, a gente precisar de uma lei para trazer o óbvio, né, pessoal? Mas, enfim. E aí, quando eu chego em Vassouras, como a Silene citou, né? Eu viro para o meu prefeito à época, para o Severino, Severino, pelo amor de Deus, como eu estou numa das cidades, já que a gente está falando dentro de uma TV, Vale do Ciclo do Café, né? A gente está falando para o Vale, né? Como, prefeito, eu posso admitir que numa cidade, uma das cidades mais escravocratas, né, do século XIX, como é a nossa, nós não temos pretos na escola municipal. E os poucos que a gente tem, eles não aprenderam. Como assim? O que a gente tem que fazer? E aí fomos estudar a lei, fomos buscar parceria, fomos entender o que era isso, né? E graças a Deus tivemos conquistas. Quando eu chego em Mendes, né? Eu me deparo com a mesma situação, senão não é possível. Olha só, prefeito, o prefeito quis saber, Magda, mas esse negócio desse VAA, por que a gente não recebeu? Sim, prefeito, veja bem, Mendes não recebeu, que é um recurso, gente, vinculado ao Fundeb, que é o fundo, né, que nos proporciona os nossos vencimentos, né, os nossos pagamentos. Existem hoje condicionalidades, prefeito, e por que, gente? Cabe a nós explicarmos, né? Ele não é obrigado a saber se a gente não esclarecer a ele e a todos, Silene. Por exemplo, você vem da cultura, a outra talvez venha do transporte. Então, quer dizer, cabe a gente, Viviane, especialmente nessa missão que você está abraçando, esses esclarecimentos sobre o que é essa questão antirracista. Mas por que está se falando tanto disso? E aí, Mendes, da mesma forma, gente. A gente chega aqui e Mendes está fora desse recurso. E aí eu fui explicar o porquê que está fora. A gente tem que entender simples assim. Nós também em Mendes não temos, ou melhor, não tínhamos um número considerado de crianças pretas matriculadas na rede municipal. E, assim como era lá em Vassouras, aqui em Mendes também, Silene, os poucos pretos, Claudete, não aprendiam. E quando eu digo isso, eu explico para ele... Se não é possível, Magda, eu sou, acho que o prefeito, o único prefeito do estado do Rio, preto. A gente está construindo uma coordenação. Enfim, pegamos esse bom desafio e fomos trabalhar, né? Assim como fizemos em Vassouras. E de que maneira? Trazendo especialmente essa consciência sobre quem sou eu, né? Qual é esse meu propósito enquanto família? Qual é a minha identidade? Aonde que eu me pertenço aqui dentro desse lugar, né? Conversando em especial, primeiramente, com as nossas equipes, né, conscientizando sobre esses diferentes papéis, mas especialmente como conversar com as famílias, gente. Por quê? Hoje, as certidões são diferentes de antigamente, que colocava lá, né, quando a gente ia fazer o registro da certidão de nascimento, Viver. Branco, preto, pardo. Não, hoje são autodeclaráveis. Então, quer dizer, na escola, que a mãezinha e o pai fazem isso. E muitas vezes eles não se entendem. Não é. Aí são por diversas naturezas, né, Viviane? Dentro desse lugar. E, consequentemente, reverbera onde? Na família. Aí é sistêmico, né? E com isso a gente foi trabalhar com as secretarias das nossas unidades escolares também, com os nossos professores, né? Trazendo algumas formações, mas principalmente essa consciência, né? De que a gente estava aqui para trazer esse pertencimento para as crianças, para os nossos jovens, para as nossas famílias. E o trabalho foi muito legal, deu um caldo muito bom de feijão para a gente tomar, né? A ponto de Mendes ter sido reconhecido pelo seu trabalho e, consequentemente, não só
na questão do financiamento, né? Mas, em especial, com esse reconhecimento, né, pelo trabalho desenvolvido, e nós conquistamos o selo Petronilha, que eleva a nossa cidade nesse panorama que vem melhorando, né, nesse despertar, assim eu considero. Não, muito bom. E assim, para além do selo, né, para além do reconhecimento, financiamento, que é importante, cada família que foi alcançada por esse entendimento vai ser diferente daqui para frente, com seus filhos, com seus netos. Uma sementinha ficou em cada um, né? Que às vezes é um alerta, é um medo onde não se reconhece. Fomos ensinados a não nos reconhecer, a nos esconder. Então é comum que você queira parecer um pouquinho mais claro, né? Que você não queira escrever lá, declarar que você é preto, eu sou marronzinho, né? Eu acho que até mesmo dentro da sala de aula isso deve ser muito complicado na hora de trabalhar, né? Nós tivemos a oportunidade de estar em algumas escolas, né, no ano passado, e a gente conversou com toda a equipe pedagógica das escolas, e a gente como coordenadoria quer estar nas escolas para poder entender nesse processo e contribuir, porque vem de uma dor, né? A gente fala, poxa, mas por que não coloca? Mas vem de uma dor, né? Só que as pessoas precisam desse esclarecimento, que se você quer, né, para um benefício, por exemplo, para o Bolsa Família, você coloca sem problema nenhum, por que você não coloca na escola? Né? Vamos pensar nesse... Por que isso, né? Identidade mesmo. Exatamente, exatamente. Ô Gilberto, posso ler uns comentários aqui? Por favor, Vivi! Bom, eu não sou a locutora oficial não, mas vamos lá. Tem recado aqui do Marco. Boa noite, Marco. Márcia, estava aguardando. Tem pessoal Tem a Elisa. Elisa é professora, né? Ou diretora. Pessoal do Colégio Maria Semedo. Isso, Maria Semedo. Edna Luísa Ferreira, dando boa noite. Que cuida da nossa alimentação. Cláudia Elisa, hashtag Educamente já, nossas diretoras. Muito bem. Maria Semedo aqui bombando. Ana Cláudia, boa noite. Gláucia Ferreira, hashtag Educamente já. Tá, essa hashtag aqui subiu, hein? Márcia Pereira, Educamente... Ih, ó, já... Como é que fala? Viralizou. Hashtag Educamente já. Larissa Castadelli, Luciana, eu comentando aqui. Deixa eu ver mais quem aqui. Débora Morra, também nos acolheu lá na escola. Foi um bate-papo muito interessante com a equipe de lá. Priscila Morra, obrigada, secretária, pelo carinho e reconhecimento. Seu olhar pela primeira infância nos acolhe e incentiva a cada dia. Claudete está aqui. A Maria Semedo botando que estamos à disposição. Tinha um oi para Claudete aqui, ó. Muito feliz com seu retorno para a rede. Sucesso sempre, Claudete. Eita! Gláucia Ferreira. Ah, nossa diretora. Claudete, deixa eu perguntar aqui para você. A gente está falando aqui de desafios, né? Como pedagoga, psicopedagoga, dentro do seu espaço ali, tem alguma coisa que identifica que aquela criança ela precisa de uma atenção maior? Como é que a avaliação é feita ali com a criança, né? Mas assim, em algum momento, assim, se isso puder ser falado dessa forma, você vê ali uma criança da sua família, o que te chama a atenção que aquela criança precisa de uma ajuda? Então, hoje eu fico assim, porque o meu olhar, né, vai para... Assim, eu tenho um olhar muito observador. E hoje eu até brinco com a minha amiga que também trabalha comigo, que também foi sua aluna, Juliana. Beijo, amiga. Assim, a gente tem muito disso de olhar. A gente já olha e a gente fala assim... Tem alguma coisa ali, sabe? As atitudes da criança. No meu espaço,
né? O que eu procuro observar, né? Alguns eu pego por conta da dificuldade de aprendizagem. Então, assim, quando chega para mim com a dificuldade de aprendizagem, já vem com um relatório da escola ou já vem com um encaminhamento do neuro. Mas eu já fiz muita avaliação, então, assim, já chegou para mim sem encaminhamento nenhum mesmo, né? Só uma queixa do responsável. Então, assim, aí dentro do espaço, eu faço vários testes, né, com aquela criança para poder tentar alcançar, né, tentar entender o que essa criança está me mostrando, está me pedindo. Na realidade, não é nem o que ela está mostrando, o que ela está querendo me dizer, né? Porque a gente precisa ter muito esse olhar, né? Muitas vezes fala-se muito da birra, né? E essa birra, o que tem por trás dessa birra? Será que é birra? Às vezes não é só birra, às vezes é insegurança, às vezes é medo, às vezes uma angústia que ela não sabe explicar. Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito individual, muito mesmo, e um olhar acolhedor. Você precisa tentar entender aquela criança. Claro que tem crianças que logo dá o sinal. Tem sim, tem sinais que são claros, evidentes. Mas tem muita coisa que, infelizmente, ainda fica escondido. Aí vem a fala da birra, a fala do que não quer nada, não quer fazer nada, só quer saber de brincar, mas não é. Então, assim, precisa ter esse olhar, porque a criança, às vezes, ela tá agitada, mas porque ela tá querendo te dizer alguma coisa. Ela está agitada porque ela tá precisando da sua ajuda. Nem sempre é a birra, nem sempre não é o que eu não quero fazer. E assim, e quando a criança diz para você, tia, eu não sei, olha com carinho, pergunta, conversa, porque essa criança uma hora ela vai te mostrar, né? Ela vai te pedir socorro, ela tá te pedindo socorro. Então, em casa, né, às vezes as minhas sobrinhas falam, ô tia, o que essa criança tem? Né, as filhas dela. Eu falei assim, ela é uma criança, você precisa prestar atenção, né, no que, em algumas coisas que ela faz e começar a ligar o sinal de alerta. Mas não quer dizer que uma sobrinha minha me ligou lá de Niterói e falou, ô tia, a Maria tá andando com os pés, na ponta dos pés. Aí eu falei assim, mas ela tá andando sempre, como é que é? Esse chão não tá quente? Aí eu falei, ela não machucou o pé por esses dias, o sapatinho não tá apertando, né? Presta atenção nisso, que não quer, nem tudo quer dizer, porque hoje em dia as pessoas falam andou na ponta dos pés é teia. Nem sempre, gente, nem sempre é teia. Às vezes a criança realmente ouviu um amiguinho, né, tá andando na ponta dos pés. Então, assim, acaba que a criança copia mesmo, a criança reflete. Então, assim, presta atenção, e assim, e desde cedo, nos sinais que a criança dá, né? Observa, anota, né? Às vezes a criança não interage. O porquê dessa criança não interagir também não é porque a criança não interage que ela é autista, tá, gente? Às vezes essa criança, ela tem mesmo, ela precisa ser trabalhado, né? Esse lado dela da interação. Às vezes é só interação, sim, mas assim, o TEA tá aí, tá gritante, né? Cada dia que passa, os casos aumentam mais, né? Tem mais diagnósticos, mas por outro lado, a gente tem responsáveis que não aceitam, né? Não querem aceitar, não querem ver, e isso prejudica muito a criança, porque quanto antes você, né, procurar, você buscar ajuda, porque assim, até o próprio responsável, ele precisa de ajuda. Muitos responsáveis precisam, que não sabem como lidar, né? Tem aquele baque, aquela dor, aquele sofrimento, porque sofre, né? Muitos pais sofrem um luto, como se tivesse perdido o filho, quando descobre o laudo, e assim, e não assim, só que a gente também precisa entender, porque a gente também precisa acolher esse responsável. Esse responsável precisa ser muito acolhido. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Esse responsável, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido,
né? E não é só a criança precisa da nossa ajuda, mas o responsável, gente, quanto que o responsável precisa muito mais, porque ele precisa primeiro se cuidar, se entender, ser acolhido, para então ele conseguir ajudar, né, o próprio filho a buscar ajuda. Tem outros pais também que, assim, infelizmente, é triste, mas não gostam de aceitar, não aceitam, e pelo fato de não aceitar, não consegue ajudar a criança. E assim, aí nesse ponto quem vai sofrer é só a criança. E assim, é um apelo, né, que eu faço para todo mundo, que tenham uma rede de apoio. Gente, a rede de apoio é o principal, é fundamental. E assim, a escola, né, a família, aquela criança que precisa desse apoio. Então, eu acredito muito que a escola pode ajudar muito, né? É aquela união, é família, é escola, são os profissionais, né? Porque tem profissionais que, infelizmente, a gente ainda não tem, né, no município, ainda está sendo trabalhado isso tudo, e que eu tenho fé que, né, a gente vai ter um dia que todas as crianças vão ter, né, esse profissional, essa equipe multidisciplinar para poder estar acompanhando ela. E assim, eu acho que vai ser um ganho muito grande, assim, tá aí o centro já é um grande ganho, né, pro município, e eu tenho fé que essas crianças ainda vão ter, assim, todo o apoio, todo acompanhamento que elas necessitam. Temos recadinhos aqui no Instagram. O pessoal do Fórum Popular de Economia Solidária, acredito até que seja a Bia, beijo Bia, que está sempre aqui nos assistindo, ela sinalizou que precisava de uma creche no 5 Lagos. Então, a sugestão aqui da Bia. O Caio chegou, deu um salve e falou: Viviane, meu salgado. Meu filho. Então, antes de ir embora, por favor, leva o salgado pro Caio. Cara, tá bom, meu filho. Jane Sampaio, presente aqui no Jane. @Árvore da Vida, uma fofa. Tá mandando um beijão aqui para essas mulheres maravilhosas, nas quais eu me incluo aqui. Um beijão pra Magda. É uma que querida, Jane. Mais uma primavera ontem! Olha! Parabéns, eu só tinha trazido o bolo aqui. Não teve bolo. A senha é essa, Vivi? Pra gente ganhar salgado? Oi? A senha é essa? Olha, gente, me intimidando ao vivo, pelo amor de Deus. Eles Não tem nem fazem como dar isso. aquela olhada, tá? Aquela olhada que eu dou assim. Menos, Caio. Pelo Botei na amor sua de câmera, Deus. Vivi. Mostra o olhar pra ele aí. Ó, menos, filho. Ó. Eu tenho aqui uma última pergunta para nossa dupla. Na ópera para crianças, Os Saltimbancos, o Chico Buarque, ele compôs uma música, né, que diz assim: deve ter alamedas verdes na cidade dos meus amores. O nome da música é Cidade Ideal. Aí fala a cidade ideal da galinha, do cachorro, do burro, do gato. E a minha pergunta é: e a escola ideal? Magda, qual seria a escola dos seus amores? Eu já perguntei para as crianças uma vez e as respostas são as melhores possíveis, né? Uma escola com 2 dias de aula e 5 de folga, que serve estrogonofe no almoço, que hoje já é uma realidade, que tivesse Coca-Cola nos bebedouros. Isso dá um caldo danado. Assim. É uma graça quando as crianças falam isso. Mas eu quero saber da secretária de Educação qual é a escola dos seus amores e depois da professora. É uma pergunta fácil e muito difícil ao mesmo tempo de responder, porque uma escola ideal, existem tantos pensadores que dizem que a escola, por exemplo, não são prédios, são pessoas. Eu acho que não concordo muito, porque a gente também, como pessoa, e as crianças e todos merecemos um lugar digno para estar, para ali gostar de ficar. E Bacana, né? não é? Então, quer dizer, essa escola ideal é a escola onde que a criança e os profissionais da educação consigam também estar se sentindo bem naquele lugar, ali cumprindo a missão que a gente se proporciona a fazer, sem muitas
coisas tão elaboradas, porque, né, nem sempre o menos é mais, não é? Então, uma questão que eu gosto de sempre frisar aqui em Mendes, que a gente também tem que valorar o que é bom e para a gente continuar potencializando. Mendes, por exemplo, nessa escola ideal, ela vem conquistando esse entendimento de cada dia mais também trabalhar com materiais não estruturados, despertar cada dia mais essa criatividade e a imaginação das crianças nesse brincar, né? Então, para mim, a escola ideal é essa que, primeiramente, eu, como profissional, queira e goste de estar na profissão que eu escolhi me dedicar, né? E as famílias, né, que apoiem, né, e que acreditem naquele trabalho para que seja essa parceria de verdade, né? E, consequentemente, como a Vivi falou no início, um ajudando na educação do outro, sem desconsiderar o papel da família e o nosso da escola, né? Então, é um conjunto, é um combo. Essa escola ideal é um combo, né? Da família, da comunidade e todos nós, na verdade, né? Da educação. Claudete, a escola dos seus amores. Então, a escola dos meus amores seria uma escola que a criança tenha protagonismo, que ela possa participar, né, ativamente, né, da autonomia dela, para ela ter autonomia. Mas, assim, é autonomia com supervisão, né? Não é aquela autonomia para a criança fazer o que quiser. Não, é aquela autonomia com intencionalidade. Ela sendo, né, tendo, né, a intencionalidade, ela sendo protagonista, para ela poder desenvolver, né, ela participar do desenvolvimento dela. Então, eu acho que uma escola que a criança seja protagonista, que ela possa participar de tudo que vai ser proposto a ela, para que ela seja uma criança autônoma, porém, né, tudo com intencionalidade, tudo com supervisão, porque não é deixar solto. Deixar a criança ter autonomia não é dizer que você vai deixar tudo livre, né? Porque a gente sabe que isso não funciona em lugar nenhum, né, na vida da gente. Rio não deu certo. Né? Então, assim, e aquilo, é a família, é a escola, né? A família fazendo a parte dela, né? A escola fazendo a parte dela, que a escola faz muito, né? Os profissionais sendo valorizados, os professores sendo valorizados, as crianças sendo valorizadas. Então, assim, eu acredito que enquanto tiver a parceria de escola, família, né, dá tudo certo. Não tem como dar errado, mas precisa, né, dessa parceria. É isso. Tem um desafio bom que eu lembrei agora com a fala da Claudete, que é bom a gente lembrar. Esse ano a gente também potencializa um trabalho muito interessante que eu, como professora, diretora, sempre me encantei, me apaixonei e valorizei, que são os conselhos escolares, Vivi. E esse ano uma das minhas missões para a Magda mesmo é potencializar os conselhos escolares, que são compostos pela sociedade civil, né? Enfim, então eu acho que também será um grupo muito potente que a gente vai poder estar trazendo mais para próximo, né, Claudete? Entendeu, Vivi? Para estar também nos ajudando a construir essa rede mais forte. Eu gosto muito de conselho, né? Ele traz essa responsabilidade, né? A gente falou dos pais junto com a escola, né? Junto com os professores. Quando você pode interagir através de um conselho escolar, por exemplo, é você se colocando à disposição desse aluno também, mesmo não sendo seu filho, né? Mesmo não sendo da sua família. É a rede de apoio. É uma rede de apoio também que a gente falou. E, assim, mas também, Vivi, ele podendo contribuir dentro dessa relação dialógica do conselho para se aconselhar enquanto unidade escolar das suas reais necessidades, desde como gastar o dinheiro direto na escola, do funcionamento da unidade escolar. Então, ele está ali com um olhar colaborativo, né? Aconselhador, vamos dizer assim, e não só um olhar crítico. Parceiro, né? Parceiro. A Ari da Copa está aqui dando boa noite. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo sempre.
Vivi, alguma pergunta aí? Então, a minha pergunta é assim, caminhando para o final, mas não para acabar, é só para a gente ter dentro dessa lógica aí que a gente está de conclusão. Deixa eu achar aqui que eu até perdi minha pergunta. Na verdade, assim, é uma mensagem, né, da Magda, da Claudete, tanto para os professores quanto para os alunos, para toda a equipe da equipe mesmo de educação do município para esse ano letivo de 2026, né? Então, assim, pensar numa mensagem motivadora sempre, né? Que eu acho que é isso, e também trazendo a responsabilidade, buscando mais uma responsabilidade. Então, assim, não é bem uma pergunta, né? É mais deixar com vocês para estar fazendo esse bate-papo, puxar o pessoal para a gente, puxar o pessoal para a educação, né? Porque é junto, né? É comunidade, né? A educação é uma comunidade, né? Não se faz sozinho, né? Então, fique à vontade também. Você trouxe agora, me veio à cabeça logo uma frase que eu gosto muito, de uma pessoa que eu gosto mais ainda, que é o professor Geraldo Peçanha, que educar é um ato de gentileza e delicadeza, né? Eu acho que a gente tem que estar trazendo para esse, que eu também não gosto de falar que é chão da escola, a gente é o mundo, né? Da escola. Essa delicadeza, esse olhar cuidadoso, mais amoroso, compreensivo, empático de fato, né? Então, educar é esse ato muito maior que transcende, né? É buscar essas delicadezas. Eu acho que, ainda mais nesses tempos e momentos que a gente tem vivido, nunca é demais um ato delicado nesse nosso servir, né? Peraí, vocês já mandaram beijo para as crianças, né, de vocês. Eu tô com você, meu filho Diogo, que está em Vassouras esperando a mamãe chegar. Tá lá, veio da Bahia ontem, daqui a pouco tô aí, tá aí nos ouvindo. Trouxe a acarajé, a Vivi pediu salgado. Minha filha, os netos, beijos para vocês, beijo para o Caio, meu amor, também tem um Caio, então também tem que deixar registrado aí, já que vocês lembraram. E os picolés, hein, que até hoje não chegaram, hein? Caraca, hoje ia cair bem o picolé, Léo, Não vamos mais falar desse picolé, porque a gente tá fazendo merchandising e não tá ganhando picolé. Te avisei, hein, Leco? Queria pedir a permissão de vocês para poder dar também uma palavra aqui. Parabenizar a nossa secretária de Educação, né? Magda, é isso? Sim. Parabenizo o nosso prefeito também, o Jorge Henrique, por essa recuperação, né, da escola estadual municipalizada, professora Odete Terrapassa. Eu acho que hoje esse é o termo que se usa, né? Pela reinauguração não somente de uma unidade escolar, e sim também do resgate histórico, né? Porque sou morador do bairro Santa Rita, e muito nos entristecia passar por ali e saber que o Odete não era mais o Odete. A gente via isso nos governos passados, e o Jorge resgatou essa parte histórica, né, da minha vida, e creio que de muitas mendeenses. Então, leve ao nosso prefeito o nosso parabéns, o nosso carinho, e continue nessa batida, que o caminho é esse. Amém. Trouxemos a nossa diretora, uma das primeiras diretoras, né, que estava aí com 84 anos. Minha tia foi professora. Sabendo honrar quem veio antes da gente. Essa também é uma questão, né, muito importante que a gente tem que... Aproveitar para mandar um beijo para ela também, tia Gessi. Gessi, né? Maravilhosa, o tempo todo comigo, né, Gessi? Um beijo, meu amor, você nos representa, né? Então foi muito, muito bacana mesmo, foi bem emocionante. Educação traz isso, né, gente? A Lisete está dando parabéns a todas nós aqui. Obrigada, Lisete. Obrigada pela sua audiência. Sempre parceira. Não posso deixar de falar hashtag EducaMeiDeJá. Opa! Que está aqui abrilhantando. Daiane Luiza diz: lindo o resgate histórico do Odete.
Cláudia Elisa, nossa escola está viva. E É, botou vários diretora. coraçõezinhos. Beijo, Cláudia. Tenho aqui, ó. Aí, Claudete, no Jaime você vai realizar seu sonho. Opa! Magda, cadê? Perdi, mexeu aqui, ó. Magda, agradecemos por todo o carinho. Ops, não poderia faltar o maravilhoso. Gláucia, minha lindeza. Gláucia, isso mesmo. Márcia Casemiro, um momento muito especial. Minha linda, querida diretora. @ivebio, Maria Semedo, acreditando na importância do acolhimento todos os dias. Ai, Maria Semedo. Acho que foi. Muitos coraçõezinhos, muitas palminhas. Luciana, Priscila, Márcia Casemiro, Cláudia Elisa, Dia também. @Maria Semedo, que está aqui. Estamos à disposição, Vivi, vou voltar. Eu e Cleia. Aproveitar de novo para mandar parabéns para Cleia. Beijo, Cleia! Reforçar parabéns a Magda. Viva a nossa vida! A Cleia completando hoje 28 anos. Ela não queria que falasse. Desculpa, tá? Cleia. Poxa, você revelou a idade perdoa. dela. E mais uma vez, agradecendo a TV Vale Ciclo do Café por receber a gente, por essa iniciativa de dar voz para a mulherada. Né? Todo mundo tímido, né, Gilberto? Aí depois que começou a falar, confiar na gente, Ai, Gilberto. já é o era. herói. Mas, assim, é sempre um prazer muito grande trazer a nossa voz aqui para o podcast, buscar esses temas, né, Silene, que a gente fica pensando, a gente vai falar sobre o quê, né? É sempre muito intuitivo até, né? Isso é muito bom, né? Porque a gente sabia, a gente precisa falar de carnaval, mas a gente precisa falar de educação. A gente começou o ano falando de metas para 2026, Isso, organização A gente pessoal, falou sobre educação financeira. Sobre os assuntos, viemos com a psicóloga aqui também falando sobre o do adoecimento que a falta de controle financeiro traz para a vida da gente. Foi muito legal também a conversa Que bacana. com ela e a gente pretende seguir nessa linha, né, Silene? Falando sério, brincando. Exatamente. Parabéns Fazendo pela esse bate-papo iniciativa. De cafezinho, exatamente. De mulherzinha. Início de fevereiro teve aquele momento carnaval. Nossa, foi Nossa, ótimo. foi maravilhoso, com histórias. A gente conseguiu trazer 2 momentos, né? Fizemos 2 programas de carnaval, então a gente trouxe a Nésia e a Marleide, que são senhoras, né? Que contaram histórias, carnavais antigos de Mendes, e depois a gente trouxe Vitória aqui com Dente de Leite, com a Carol, que falando delícia. do Carnaval do futuro. Do carnaval do Eu acho que o passado, ano que vem a carnaval gente do tem que futuro. começar em janeiro, hein? Inclusive no ano que vem teremos o bloco Mulheres do do Vale. Vale. Quem sabe tocar alguma coisa já começa a treinar. Treinar. Da panela de Já pandeiro. começar a ver Pra o lance das fazer camisas, Fazer o o abadá. abadá. Na próxima quarta-feira nós já estaremos em março, né? Março é o mês do Dia Internacional da Mulher, então a gente precisa estar tocando em alguns assuntos delicados, E a gente, né? o nosso Mas foco também de março, celebrar, né, as conquistas. Eu Com acho que a gente tem certeza. sempre que ir de um extremo a outro, né? Porque aí esse caminho aí entre um extremo a outro é que a gente vai aprendendo, né? Então já está marcado vai ser a Laís, falar de empreendedorismo, e esqueci o nome. A Flávia. A Flávia Lá do do Divina Bistrô, Divina Bistrô. Na próxima quarta-feira, então já vai se preparando. E a Flávia também, em breve, também estará comigo também no podcast Vale do Ciclo do Café. A gente vai estar falando lá da mesma forma, né? Do empreendimento que ela vem fazendo, as ideias que ela quer colocar em prática na nossa cidade, e também vendo a questão da região, né? Trazendo questões de cozinheiros, de maîtres. Então, quer dizer, enriquecendo toda a nossa região, e uma coisa bem diferente, que é esse bistrô, né? Divina Bistrô, lá no bairro Esperança, acho que é isso. Boa Esperança? Boa Esperança, né? Isso. O bairro.
Bom, aqui temos o Ari da Copa dizendo que Dona Elba foi referência. Então a gente já está aí com um pouquinho mais de 1 hora de programa. Gostaria de passar a palavra para a Magda, depois para a Claudete, para que possa dar as últimas impressões aí. Se esqueceu de falar alguma coisa, se tem algum Eu quero recado. aproveitar e deixar, né, para Pode os estar nossos aberto. ouvintes um convite assim super especial amanhã para Educação de Mendes. É um grande dia. Amanhã a gente inicia com pé direito, população mendense, um programaço que tem um nome bem sugestivo que chama-se Idealize, que é uma parceria junto à Fundação Arco Verde, a faculdade em Valença, né? Que vai estar durante todo esse ano numa parceria muito forte com a educação, no acompanhamento nas formações dos nossos diretores, pedagogos, a equipe diretiva da escola, os nossos professores. Então, amanhã, a gente recebe na cidade de Mendes um grande educador, um secretário de educação potentíssimo, né? Que todo mundo escuta falar e fala o nome dele e a cidade dele, que é o Herbert, que foi secretário de Sobral. Né? Sobral tem uma história na educação muito reveladora, né? No sentido de também nos vislumbrar possibilidades sempre de melhorias, e a gente tem que saber dar as mãos a quem pode, né, nos ajudar e a reconhecer e melhorar os nossos conhecimentos. Então, amanhã a gente recebe aqui toda a equipe da Fundação Arco Verde, né? E a quem a gente também aproveita para agradecer esse espaço. E 2h30, lá no CIEP, hoje nós chamamos ali a sala de encontros, o que antigamente era aquela casa que era a casa dos alunos residentes, na época dos CIEPs. E embaixo era a biblioteca. Agora a gente chama sala dos encontros. Então, ali é um pouco de biblioteca, é um pouco de um lugar que a gente faz as exposições, sempre um movimento cultural, tem sempre alguma coisa acontecendo ali, demonstrativa, e é um espaço para tudo e para todos, né? Então, amanhã, às 2h30, a gente recebe o professor Herbert, com toda a equipe da FAA, para um bate-papo com os agentes políticos da cidade, com a sociedade civil. Então, venham escutar um pouquinho junto com a gente, né, as propostas e esse presente maravilhoso que a Educação de Mendes está recebendo. E, claro, a gente não podia deixar, como eu iniciei falando, a rede estadual, a rede particular de fora, porque a gente tem que estar olhando para esse munícipe e não do lugar aonde ele estuda, né? Então, vamos ampliar esse nosso universo, essa nossa visão, porque a gente melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, a gente, consequentemente, a gente melhora o desenvolvimento econômico, criativo, né, cultural de toda uma cidade. Então, esse é o nosso grande desafio, mas que é possível, gente, educar e transformar. Claudete, minha pedagoga. Eu quero agradecer, né, esse espaço, para eu poder falar um pouquinho, apesar da vergonha, me desculpem, mas, assim, estou aqui agradecida, gratidão por esse momento, né, de estar aqui com a Magda. E é isso. O que a gente espera é que seja, né, um ano letivo, né, de bastante acolhimento, né, de acolhida, de empatia, de gentileza, generosidade, né, e que a gente consiga, né, chegar até o final do ano, assim, realizando tudo que é proposto, que está sendo proposto, né, pela educação, e fazendo o melhor para as nossas crianças. Os professores também, assim, estou falando enquanto professor, o professor também precisa, né, do carinho, dessa acolhida, desse abraço, dessa acolhida. É verdade. E assim, estamos aí, né, obrigada por tudo. Uma iniciativa maravilhosa, gente. Legal, a gente se diverte, a gente está muito feliz de receber mulheres incríveis da nossa cidade, do Vale do Café, e abrir esse espaço para a nossa voz ser ampliada, né, e a gente se colocar nossas ideias
e crescer. Temos aqui um último recadinho da Gabi. Beijo nessas mulheres lindas e inspiradoras. Abraço especial na nossa secretária Magda. Ah, Gabizinha. Nossa diretora recadinho? também. Tem aqui da Daiane Luiza, Divina Bistrô, Flávia arrasando. Está muito lindo o espaço, potencializando a nossa cidade com uma dinâmica muito acolhedora. Opa, quero ir lá conhecer. Vivi, esperamos você no hashtag Somos Todos Odete. Maravilha! Cláudia Elisa, foi lindo, muita emoção, gratidão. Foi linda e emocionante a reinauguração do Odete. O Odete também tá bombando aí no coração. Essa hashtag aí. Tá subindo a hashtag Somos Todos Odete. E é isso, né? Acho que concluímos, Gilberto. Concluímos mais um podcast de sucesso. A gente quer agradecer a sua audiência. Muito obrigado por ter ficado um pouquinho ou um pocão com a gente. Quarta-feira tem mais, às 20 horas, já começando a comemoração do mês da mulher. Então vai ter muito assunto, saúde, vários assuntos ligados a empreendedorismo, vários assuntos ligados ao nosso universo, com mais papo de mulherzinha. É isso. Um beijo para as mulheres do governo Jorge Henrique também. Isso, né? Zélia, beijo. A Zélia tá sempre aqui, ela veio aqui, tá sempre batendo papo com a gente. Sirlene, Camila. Soninha. Soninha. Roberta esteve aqui com a gente também, falando sobre finanças. Então, um beijo para essa mulherada aí que prova que a gente só não dominou o mundo ainda porque a unha quebrou. E a gente precisa de uma manicure. Mas o mundo é nosso. O último recadinho, agradecer a todos que participaram aí do podcast Mulheres do Vale do Café. Dizer também que em março, né, a gente deve estar estreando um programa chamado Quintal do Calegari, onde a gente pega músicos da região, né, os músicos da nossa região, e leva ele a locais, a hotéis, ao bistrô da Flávia, pousadas, praças. Posto Mega. Mandar um abraço especial para o nosso amigo Igor Pinelli, proprietário lá. Mandar um abraço especial para Márcia, para Ana Lua, para Eloá, o pessoal lá da loja de conveniência do Posto Mega. O pessoal está nos assistindo lá. Obrigado aí pelo carinho da audiência. É com você, Silene. É isso então, gente. Muito obrigada e até quarta que vem. Na tela acende a emoção. TV do Vale é a conexão entre música. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Do ciclo do café ao coração, trazendo histórias com paixão, transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade, cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Na região somos inspiração, unindo todos com dedicação. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade,
ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. Eu sempre vou abafando dizendo Vale do Café. Batida aumenta um pouco, baixo marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. A TV Vale do Café chegou, com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia. Vocais mais fortes e melódico. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem que cai no ritmo da fé. TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem cá, cai no ritmo da fé. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Batida e vocais no auge. TV Vale do Ciclo do Café, novo conceito pra você curtir. Música, informação, jornalismo, com verdade e emoção. A verdade sem cortes pra te emocionar. Minha, sua, nossa TV, a vibrar. TV Vale do Ciclo do Café. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. De qualidade, na tela sua realidade. A verdade sem cortes pra te emocionar. Minha, sua, nossa TV. A vibra. TV Vale do Ciclo do Café, na voz do povo você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Me dá em cada programa alegria, na tela alegria, na vida. TV Vale do Ciclo do Café. Vale do Ciclo do Café, a paz do povo você vai ouvir. Estou prazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, a paz do povo você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão. Transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV.